No que se refere à exclusão da herança por indignidade, assinale a opção correta. Assinale a opção correta. O que é exclusão da herança? Anteriormente chamado de indignidade, hoje nós falamos apenas de exclusão da herança. Pensem assim, é um provérbio, é um brocardo latino, romano até, de que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. A ninguém é dado beneficiar-se da sua própria torpeza. Se alguém foi sacana, não pode se beneficiar juridicamente de forma válida dessa sacanagem. Por isso, se alguém atenta contra o seu antecessor, não pode dele ser herdeiro. Traduzindo, e me permitam dar o nome porque é um exemplo notório. A Susana von Richthofen mata os pais. Ora, se ela mata os pais, ela é excluída do direito de ser herdeira desses seus pais, porque ela não pode se beneficiar da sua própria torpeza. Entretanto, essa exclusão da sucessão por indignidade, exclusão da herança por indignidade, não tem efeito automático. É necessário uma ação judicial civil para excluir essa herdeira do direito de ser herdeiro, e a ação essa ser promovida, em caso de homicídio, também pelo Ministério Público, e nos demais casos do artigo 1814 do Código Civil, pelos demais herdeiros. Então, ainda que a Susana von Richthofen viesse a ser condenada, como de fato foi, pelo homicídio dos seus pais, isso não bastaria. A condenação criminal não bastaria para excluí-la da herança. Seria necessário e imprescindível uma ação civil, que foi proposta pelo seu irmão na época, e assim na sentença civil ela foi excluída do direito de ser herança. Então vamos lá. No que se refere à exclusão da herança por indignidade, assinale a opção correta. A reabilitação em testamento ou em outro ato autêntico é ato personalíssimo do ofendido. O que é a reabilitação? É o perdão. É o perdão. Eu fiz alguma bobagem, alguma sacanagem em relação ao meu pai. Meu pai tem direito de me excluir da herança. Mas ao invés de me excluir da herança, ele resolve me reabilitar por testamento. Claro, isso não vai acontecer em caso de homicídio, né? Se eu matei meu pai, não vai dar para ele fazer o testamento posteriormente me reabilitando. Mas se eu tentei contra a sua dignidade, se eu lhe ofendi em juízo, nas demais hipóteses do artigo 1814, se eu matei o meu irmão, se eu matei a minha madrasta, tudo isso é passível de reabilitação em testamento posterior. Notem as hipóteses, leiam as hipóteses de exclusão de herança do artigo 1814 do Código Civil. O rol das causas enumeradas na Lei Civil para exclusão da herança por indignidade é exemplificativo. Números apertos. Não, é exaustivo. É números clausos. Números clausos significa dizer que o rol é exaustivo. Só cabe exclusão da herança nas hipóteses do artigo 1814. Eventualmente, poderá ser cabíveis outras formas de exclusão da herança por testamento. Aqui vamos chamar de deserdação. A deserdação tem hipóteses mais abrangentes do que a exclusão. Na exclusão da herança por indignidade, o efeito é automático, decorre da lei. Na deserdação, decorre do testamento. As hipóteses de exclusão da herança estão no artigo 1814. E pensem assim numa regra de hermenêutica, pensem sempre num critério desse. Toda vez que a norma for restritiva, toda vez que a norma restringir um direito, ela deve ser interpretada também de forma restritiva. Dificilmente será possível uma analogia, uma ampliação dessa interpretação. E é restringir direito excluir alguém de herança. Portanto, nós temos que interpretar aquela norma também de forma restritiva. Só cabem hipóteses de exclusão da herança naquelas previstas na legislação. O ato infracional equiparado ao homicídio doloso praticado por menor de 18 anos de idade contra ascendente não é causa de indignidade hábil à exclusão da herança. É sim. Ato infracional é o nome polido para falar de crime cometido por menor. Menor não comete crime de homicídio, menor comete ato infracional. Menor não é preso, menor é apreendido. Menor não é denunciado, menor é representado. Menor não é preso, ele tem medida socioeducativa de internação. É mudar subaco para axila, mas fundamentalmente, ontologicamente falando, é a mesma coisa. Como os efeitos da sentença que decreta indignidade são pessoais, o excluído terá direito ao usufruto e administração dos bens que couberem aos seus filhos. Isso aqui é bastante confuso e vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma mais sintética. Pensem que essa exclusão da herança, ela é uma pena. E se pena ela não pode passar da pessoa do infrator. Então vamos imaginar aqui, ó. Esse cara aqui é o falecido. Ele tem 3 filhos, tá bom? E esse filho aqui tem 2 netos. Esse indivíduo aqui matou esse.
Então nós estamos abrindo a sucessão desse aqui, cujos herdeiros seriam esses três. Entretanto, este é decretado indigno, excluído da herança, cujos efeitos, cola aqui em mim, cujos efeitos são pessoais, não passando da pessoa do infrator. A cota que lhe seria cabível, então, agora é transmitida para esses herdeiros que aqui estão. Assim, 1/3 para esse herdeiro, 1/3 para esse herdeiro, e 1/3 para esse herdeiro dividido por 2, 1/6 para cada um. Porém, tendo em vista que esse cara aqui é um safado que matou o seu pai, em hipótese nenhuma ele poderá ter usufruto ou administração desse patrimônio, ainda que os seus filhos sejam menores. Em momento algum, ele pode ter algum tipo de benefício. Esse filho menor aqui vem a falecer. Aquele 1/6 que ele tem de patrimônio não pode ser transferido ao seu pai, nem por herança. E então, vem a alternativa D. Como os efeitos da sentença que decreta a indignidade são pessoais, o excluído terá direito ao usufruto e administração dos bens que couberem aos seus filhos. Não. Não, porque seria uma forma oblíqua, indireta, de se beneficiar da sua própria torpeza. O direito de demandar a exclusão do herdeiro extingue-se em 4 anos contados a partir da data em que ocorrer o fato objeto da indignidade. Os 4 anos se começam a contar a partir do momento da abertura da sucessão e não do momento da indignidade. Assim, nós teremos como alternativa correta a alternativa A. A reabilitação, em testamento ou em outro ato autêntico, é ato personalíssimo do ofendido. Somente ele pode realizá-lo.